Quando um fuzileiro naval dos Estados Unidos e sua equipe são enviados a uma caverna para fazer uma recolha de informações sobre uma facção inimiga, eles percebem que os recônditos escuros estão abrigando algo muito pior do que combatentes inimigos. Algo muito, muito pior. Esse é um relato real de um encontro com um ser, que digamos, pode ser chamado popularmente de lobisomem. Há quem não acredite, mas ouça o relato e tire suas próprias conclusões. Essa história foi intitulada como Bambi e Thumper contra o Grande Lobo. Vamos ao relato. Alguém se lembra de assistir a uma das cenas finais da trilogia O Senhor dos Anéis, onde Frodo e seus companheiros, Hobbit Sam, Merry e Pippin, não tenho certeza sobre os dois últimos, estão apenas sentados à mesa no meio das festividades? Todos os outros hobbits estavam celebrando a vitória quase impossível contra as forças do mal, enquanto Frodo e seus amigos estavam sentados ali atordoados e chocados por ainda estarem vivos. Essa breve cena, que dura apenas alguns segundos, é minha cena favorita de toda a trilogia porque mostra exatamente o que acontece quando os soldados retornam de um ano de guerra. Muitas vezes nos encontrávamos em bares e ficávamos em silêncio atordoado, surpresos por ainda estarmos vivos após todos os horrores que havíamos experienciado. Isso aconteceu não faz muito tempo, quando eu estava com alguns amigos. Estávamos sentados em um clube masculino sem nome, no meio do deserto de El Paso. Estranho como possa parecer, depois de voltar para casa após um ano servindo no Oriente Médio, nos sentíamos confortáveis naquele solitário e discreto bar no deserto do sul do Texas. Quando eu tinha 10 anos, minha família imigrou para os Estados Unidos e mudou-se para o norte do estado de Nova York, onde meu pai trabalhava em um emprego em tempo integral e 2 empregos de meio período para sustentar a família. Minha mãe estava frequentando a faculdade para se tornar enfermeira, então é por isso que meu pai estava trabalhando tão duro. Ele não queria que minha mãe precisasse arrumar um emprego de meio período para que ela pudesse se concentrar em se tornar enfermeira. Eu também ajudava nisso, preparando minha irmã de 6 anos para a escola de manhã e a buscando à tarde, uma vez que eu terminava o dia escolar. Estávamos alugando uma modesta casa de 2 andares com 3 quartos, a uma curta distância a pé do hospital onde minha mãe estava trabalhando como estagiária. Meu pai dirigia para seus muitos empregos em uma velha caminhonete Dodge vermelha e enferrujada. Olhando para trás na época, de forma alguma éramos ricos, mas éramos felizes e nunca faltava comida, apoio familiar e amor. Uma coisa sobre nossa família era que todos nós nos sentíamos imensamente privilegiados e abençoados por sermos americanos e vivermos no maior país do mundo. Meu pai sempre dizia que não aceitaríamos nenhum centavo do governo, assistência ou apoio. Como receber supostamente coisas gratuitas do governo, na verdade isso te escraviza ao governo. Vimos isso com muita frequência na América do Sul. O que o governo dá, o governo tira, deixando você sem escolha, a não ser pensar, agir e votar como o governo quer. Vimos essa mentalidade aqui na América também. Mas, como eu disse, meu pai estava determinado de que nossa família seria um sucesso sem qualquer ajuda do governo. A América era a terra das oportunidades, mas o sucesso não era um direito adquirido. O sucesso estava lá para aqueles dispostos a trabalhar duro e aplicar seus dons e talentos dados por Deus. E foi isso que minha família fez por muitos anos. Avançamos 8 anos e minha família conseguiu se mudar para os subúrbios e até mesmo comprar uma casa maior. Minha mãe agora era uma enfermeira-chefe de pleno direito no hospital onde trabalhava, cuidando de recém-nascidos e bebês. Meu pai conseguiu comprar a mercearia na qual havia trabalhado por tantos anos de um bondoso senhor que a possuía, já que ele estava pronto para se aposentar após apenas 2 anos. Estávamos prontos para expandir para 2 lojas. A persistência e determinação de meus pais haviam compensado, e embora não fôssemos o que a maioria das pessoas chamaria de rico de dar inveja, também não estávamos exatamente passando dificuldades financeiras. O salário de minha mãe pagava a hipoteca de nossa casa, e os lucros de nosso negócio familiar pagavam as contas e a manutenção do novo caminhão Dodge de meu pai e do SUV Hunter de minha mãe. Todo o resto ia para a poupança e para um fundo universitário para mim e minha irmã.
Quando fiz 18 anos, foi um dia muito orgulhoso para minha família e eu. Meu pai sempre dizia: a partir de agora será uma tradição em nossa família que sirvamos este grande país que nos abençoou tanto. Antes de nossos filhos irem para a faculdade, eles devem servir alguns anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Lá, vocês conhecerão pessoas de outras nacionalidades e costumes. Vocês servirão juntos e se tornarão uma equipe. Vocês se adaptarão e superarão muitos desafios juntos, e quando deixarem o serviço militar, verão como a América é um grande caldeirão de pessoas, culturas e ideias. Quando vocês levarem essa experiência para a faculdade, você estará ainda mais experiente e maduro do que seus colegas. Orgulhei-me até o dia em que me formei no acampamento básico do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em Parris Island, Carolina do Sul. O treinamento foi duro, mas precisava ser assim se você quisesse conquistar o direito de ser um dos poucos e dos orgulhosos. Tenho apenas 1,65 m de altura, mas também sou um corredor rápido e posso navegar por qualquer pista de obstáculos com facilidade. Então, os sargentos me deram o apelido de Bambi. Perdi cerca de 15 quilos durante o meu tempo lá, mas isso foi substituído por músculos firmes como pedra e a confiança de saber que eu era a arma mais letal no campo de batalha. Fiquei ali, afiado e esguio, em meu uniforme de gala com minha companhia de fuzileiros navais. Ainda me lembro do olhar de imenso orgulho nos rostos do meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. Esses olhares se transformaram em completo horror naquela terrível e trágica manhã. Meu pai disse que estava procurando locais para abrir uma terceira loja na cidade de Nova York, quando vimos a fumaça subindo da ilha conforme os prédios desabavam nos Estados Unidos. O país, aquele que cuidou da minha família e nos protegeu com liberdades que não são desfrutadas por tantos outros, foi atacado. Estávamos em guerra. Eu estava frequentando o centro de treinamento de guerra na montanha em Bridgeport, Califórnia, quando recebi a notícia de que minha unidade de volta a 29 Palms iria para a guerra para retaliar contra os canalhas que haviam matado milhares de pessoas inocentes. Para dizer a verdade, acho que na época todos nós queríamos ir para a guerra. Éramos fuzileiros, droga. Você ataca nosso país, nós vamos mandar o seu para o inferno. Na minha última ligação para casa antes de partir para o Afeganistão, minha mãe estava soluçando, me pedindo para tomar cuidado e voltar para casa quando tudo acabasse. Minha irmã também estava chorando, mas eu disse a ela para ser corajosa e garanti que o que eu estava fazendo era para mantê-la segura. Mas o que realmente partiu meu coração foi a voz do meu pai. Ele sempre foi tão confiante e forte, sempre soube exatamente o que dizer para me dar confiança. No entanto, com uma voz trêmula, ele só conseguiu dizer: "Eu te amo, filho." Não se pode subestimar os horrores e atrocidades que o inimigo havia infligido ao povo. No Afeganistão, homens, mulheres, crianças, bebês, famílias inteiras e até mesmo aldeias inteiras foram eliminados pelo Talibã. Então eu não tinha absolutamente nenhuma simpatia por eles quando chamamos um ataque aéreo tático e nossos helicópteros lançaram enxofre e o fogo do inferno sobre eles. No combate, o Talibã eram completos covardes, escondendo-se atrás das mesmas mulheres e crianças que estavam brutalizando. Eu fazia parte de um esquadrão de reconhecimento na tropa de reconhecimento do meu batalhão. O esquadrão geralmente operava em uma equipe de 6 homens sob o comando de um sargento, e todas as 4 equipes estavam sob o comando de um tenente. Estávamos operando em terreno montanhoso, a leste da base aérea de Bagram, na província de Pan, patrulhando as encostas íngremes, os picos rochosos e vales e os numerosos sistemas de cavernas, procurando incessantemente pelo inimigo elusivo. Pelo menos 2 ou 3 posições de munição do Talibã haviam sido bombardeadas por morteiros à noite. Então fomos enviados para encontrá-las. Minha equipe de reconhecimento de 6 homens consistia no nosso líder de equipe, Sargento Pérez, um homem baixo e robusto que seguia as regras rigidamente, com um corte de cabelo curto permanente chamado Orim, de Cidade do México, completamente destemido e um líder nato. O Sargento Pérez era um ex-sargento instrutor que se voluntariou para se desdobrar no Afeganistão.
Nosso operador de rádio era um jovem soldado de primeira classe filipino chamado Lampas, originalmente de Deva, nas Filipinas. Como era o membro mais novo da equipe, Lampas tinha que carregar o rádio. O atirador automático da equipe M249 era o grande Lance, chamado de Cabo Delaney, um jovem negro do Brooklyn, Illinois. Tínhamos o que é chamado de LAV 25 anexado à nossa equipe. Um LAV, ou veículo blindado leve, é um veículo de reconhecimento blindado de 8 rodas que montava uma metralhadora de 25 milímetros e 2 metralhadoras menores montadas em uma torre. O comandante do LAV era o sargento Big Mac McCarran, o único cara na equipe que era mais baixo do que eu, mas ele era forte como um muro de tijolos. Ele estava se preparando para se tornar um lutador de luta livre em nossa equipe olímpica dos Estados Unidos, mas deixou isso de lado para vir ao Afeganistão lutar contra os terroristas do Talibã. O cabo Pinkerton era um típico maconheiro antes de se juntar ao corpo e descobrir que tinha a habilidade para consertar praticamente qualquer coisa que tivesse engrenagens e rodas. Eu era o grenadier do esquadrão. Meu rifle M4 tinha o que era chamado de lança-granadas M203 sob o cano do rifle, que podia lançar uma variedade de granadas no inimigo. Além do meu colete, que carregava munição para o rifle, eu também usava um segundo colete que tinha compartimentos pequenos para minhas granadas. Eu tinha granadas de alto explosivo, granadas incendiárias, granadas de fumaça e até granadas de gás. Eu era como a mini artilharia do esquadrão. O M23 era carregado pela culatra, o que significa que você tinha que abrir o M23 ao meio e carregar uma única granada na parte traseira do lançador, e então fechar o lançador novamente. Ao disparar o M23, ele emitia um ruído suave, mas satisfatório, e por isso o M203 era conhecido efetivamente como Thumper. E como eu ainda mantinha meu apelido do treinamento básico, minha arma e eu éramos conhecidos coletivamente como Bambi e Thumper. Nosso esquadrão de reconhecimento podia lançar uma quantidade tremenda de poder de fogo e nós, coletivamente, embarcamos em nosso LAV 25 e deixamos Bagram pouco antes da meia-noite, rumando para o território inimigo. Guiado pela luz da lua e seus óculos de visão noturna, o cabo Pinkerton nos conduziu sobre o terreno rochoso enquanto rumorejávamos aproximadamente para o oeste, em direção às montanhas de pedra pontiagudas, a cerca de 4 quilômetros de distância. Tínhamos outra equipe de reconhecimento que operava ao norte de nós, enquanto várias outras equipes eram transportadas por helicóptero e deixadas na linha de crista. Então não estávamos sozinhos nesta operação. Mas neste momento, os Estados Unidos ainda estavam no processo de trazer mais fuzileiros navais e soldados para o centro de operações, então estávamos bastante espalhados. Nosso objetivo era observar uma trilha que nossos drones descobriram, que se enfiava pelas trilhas estreitas nas montanhas e terminava na entrada de uma grande caverna escondida sob uma saliência rochosa. A caverna estava localizada a cerca de 300 metros acima do chão do vale. E Pinkerton conseguiu nos levar por uma trilha estreita de cabras por cerca de 200 metros antes de ter que sair da trilha. A trilha de cabras era muito estreita para o LAV continuar. O sargento McCarran guiou o LAV de volta para uma fenda de cerca de 100 metros e de frente para a trilha que acabáramos de percorrer, dentro daquela pequena fenda rochosa, nosso gigantesco LAV foi engolido pela escuridão. Mesmo se os talibãs tivessem dispositivos de visão noturna, eles teriam dificuldade em ver o transporte blindado. O sargento Pérez tinha Lampos, Delaney e eu, descendo silenciosamente pela rampa traseira do LAV, já que teríamos que escalar o restante do caminho até nosso objetivo. Ele disse ao sargento Macon e ao cabo Pinkerton para ficarem com o veículo e manterem a torre de armas apontada para baixo na trilha, já que o rádio no carro tinha um alcance maior do que o nosso rádio portátil. O carro também serviria como um elo de comunicação entre nosso esquadrão e Bagram, usando nossos dispositivos de visão noturna. O sargento Pérez nos conduziu lentamente e com cautela pela trilha rochosa, procurando cuidadosamente por sinais de armadilhas e nos alertando sempre que a trilha ficava tão estreita que um passo errado nos faria rolar para o abismo.
O sargento Pérez se movia rapidamente, como se fosse o dono da montanha inteira, e falava com uma confiança que nos fazia acreditar que éramos os senhores do Vale da Morte. Nos movemos lentamente, a menos de um braço de distância do marinheiro à nossa frente. O soldado Lampos estava atrás de Pérez com o rádio, e Delaney estava atrás de Lampos com a arma automática do esquadrão, enquanto eu e meu fiel Thumper íamos por último. Finalmente chegamos a um planalto um pouco nivelado na crista e, sabiamente, o sargento Pérez decidiu nos mover para fora da trilha que levava à entrada da caverna. Ele estabeleceu seu antigo perímetro enquanto escaneávamos nosso objetivo. A caverna estava a cerca de 25 metros de nós, na verdade, no final de um beco sem saída, onde a trilha de cabras terminava em uma queda íngreme. A caverna estava cercada por paredes de rocha abruptas em dois lados, com a queda íngreme diretamente à esquerda da entrada da caverna. Isso significava que havia apenas uma rota de entrada e uma rota de saída da caverna. Uma saliência rochosa se estendia cerca de 8 metros do teto da entrada da caverna, o que significava que teria sido difícil avistar a entrada da caverna do ar. Precisamos chegar a uma posição acima da caverna nas rochas opostas onde podemos observar, sussurrou o sargento Pérez. Eu irei, sargento, disse eu, tendo acabado de fazer o curso de guerra na montanha. Está bem, Bambi, disse Pérez. Me passe sua arma para que não te atrapalhe, e tenha cuidado. Entreguei minha arma para Delaney e retrocedi cerca de 10 metros pela trilha, onde me lembrei de ver um caminho que levava ao lado da trilha. Este caminho lateral era ainda mais estreito do que o que estávamos, e o terreno era ainda mais precário, com pedras soltas e grandes rochas propensas a torcer os pés e os tornozelos. Finalmente, no entanto, cheguei a uma laje de rocha cerca de 5 metros de altura e me ergui, abraçando o chão uma vez que me levantei. Descobri que estava em uma superfície relativamente plana, com cerca de 10 metros de comprimento por 4 metros de largura, cercada por rochas que tinham entre 3 a 4 metros de altura em 3 lados. A cerca de 15 metros abaixo de mim e a cerca de 100 metros de distância estava a entrada da caverna. Este não poderia ter sido um local mais perfeito para observar o que o capitão do Talibã e sua equipe de loucos estavam tramando. Desci com cuidado do local e retornei ao esquadrão, onde relatei ao sargento Pérez o que tinha visto. Achei um bom lugar, Bambi, disse o sargento Pérez. Fique perto de mim e vamos dar uma olhada. Eu o guiei pelo mesmo caminho estreito que eu tinha levado com Lampos e Delaney, seguindo de perto, até finalmente chegarmos à laje de rocha. Pérez se ergueu e, mantendo-se baixo, puxou todos nós para cima da laje. Isso servirá, sussurrou ele. Bambi, você se agache do lado esquerdo e examine tudo para a frente e para a esquerda. Delaney, fique no meio e aponte sua arma para a boca da caverna. Lampos, eu preciso que você fique de olho na trilha e garanta que ninguém possa nos surpreender por trás. Me dê o rádio. Levou quase 1 hora para chegarmos à posição e o sargento Pérez ligou para o sargento Macon de volta no carro, dizendo que estávamos prontos. Macon relatou que uma de nossas equipes de reconhecimento ao norte de nós havia avistado movimentação suspeita inimiga em uma pequena ravina entre 2 colinas baixas. Entendi, disse Pérez. Mantenha-nos informados sobre qualquer movimento vindo por aquela trilha. Ficamos agachados no planalto rochoso, tentando ficar o mais confortáveis possível enquanto fazíamos o mínimo de barulho possível. Era uma noite fria naquela crista e os ventos ocasionalmente se agitavam, tornando o ar noturno ainda mais gelado. No início, achei que fossem loucos por nos equipar com equipamentos de clima frio de 3ª geração para o deserto, mas agora eu entendia o motivo. Mesmo com roupas térmicas, jaqueta de lã polar e nossos uniformes, ainda estava bastante frio. Estávamos todos deitados de bruços no chão frio, observando por entre as pedras e olhando para baixo, para nada além da entrada vazia da caverna no final de um trilho solitário, enquanto nossos irmãos de outro esquadrão estavam em contato com possíveis forças inimigas. Era por volta das 2 da manhã e meus olhos estavam ficando turvos ao olhar através dos meus óculos na escuridão. Eu podia sentir que estava cochilando quando, de repente, atrás de nós, a cerca de 2 quilômetros de nossa localização, uma luz brilhante seguida de fumaça branca parecia surgir do chão e se elevar no ar em direção a nós.
Os talibãs dispararam um foguete chinês para a superfície na base aérea, sussurrou o sargento Pérez. Observamos impotentes enquanto o foguete não guiado fazia um laço e descia em direção à nossa base. Segundos depois, 4 raios de cor laranja brilharam no céu acima do local de lançamento do Talibã, enquanto os americanos marcavam a posição inimiga na noite clara. Podíamos ver flashes de tiros de arma de fogo ao longe e o barulho de um tiroteio em andamento. Tudo isso logo foi abafado quando luzes vermelhas, semelhantes a dedos de morte a laser, se estenderam do céu e atingiram a posição do Talibã. O barulho, como um zumbido, rasgou o ar, e até mesmo nós conseguíamos sentir as leves vibrações no chão, à medida que milhares de tiros de chumbo quente caíam sobre o Talibã. Parece que o Spectre está ativo hoje à noite, disse o sargento Pérez sorrindo. Spectre é o codinome de um de nossos aviões de transporte AC-130, modificado para transportar uma impressionante variedade de armamentos e poder de fogo que a Força Aérea dos Estados Unidos despeja sobre os caras maus. Logo, porém, o breve espetáculo de luz acabou e, tão rapidamente quanto começou, o vale estava novamente mortalmente silencioso. Mais uma vez, MTIN chamou Pérez pela esquerda, dizendo que o Talibã tinha lançado um dos 3 mísseis que pretendiam disparar contra a base e que alguns dos lunáticos alegres do capitão Talibã estavam indo para leste, na nossa direção geral, disse Pérez. Ele disse que era uma boa cópia e o instruiu a nos manter atualizados antes de se virar para nós e dizer: marinheiros, fiquem atentos, podemos ter hostis se aproximando em breve. De repente, todos os pensamentos de conseguir alguns minutos de sono foram por água abaixo. Nossas armas estavam todas travadas e carregadas, e meu Thumper tinha um projétil de granada já carregado no lançador. Pensei por um momento e decidi ejetar sorrateiramente esse projétil de alto explosivo do meu lançador de granadas e coloquei de volta em uma das bolsas. Peguei um projétil incendiário de outra bolsa e carreguei no meu Thumper. Se os talibãs estivessem escondendo foguetes de 122 milímetros naquela caverna, um projétil incendiário poderia inflamar o propelente, fazendo os foguetes explodirem. Ficamos lá imóveis por mais 3 horas, pois não havia mais nenhuma ação em andamento em qualquer lugar da área. Era pouco depois das 5 da manhã e a escuridão ao nosso redor estava levemente clareando para um roxo escuro. Temos movimento diretamente à nossa frente, sussurrou o sargento McCartin do veículo. Conto 5, 6, 7, pelo menos uma dúzia de pessoas se movendo pela trilha em direção à sua posição. Parecem estar armados com AKs. Parece que foram feridos. Roger, sussurrou Pérez no microfone de mão, transmitindo para a sede o que estávamos vendo e mantendo a observação. Pérez devolveu o microfone para Lampos e disse: fiquem atentos, marinheiros. Temos movimento vindo pela trilha. Ainda estava muito escuro para ver sem nossos óculos de visão noturna, e os suspeitos talibãs se aproximando da entrada da caverna estavam iluminando o caminho usando lanternas baratas. De fato, havia cerca de uma dúzia de homens armados com AK-47s se aproximando da caverna, 2 deles deitados em macas improvisadas. Nenhum dos homens carregava algo maior que uma AK-47. Eles não tinham morteiros ou foguetes. Na época, as regras de combate eram bastante vagas, já que era legal possuir AK-47s. Não podíamos simplesmente assumir que esses eram os talibãs. Tínhamos que vê-los cometer um ato criminoso antes de podermos fazer qualquer coisa. Para tudo o que sabíamos, eles poderiam ser apenas moradores locais ou agricultores que se envolveram na luta e estavam apenas tentando escapar. Talvez esta caverna fosse onde eles se esconderam do Talibã. Apesar de tudo o que estava acontecendo, apesar do fato de milhares de inocentes terem morrido em solo americano, ainda insistíamos em dar a todos aqui o benefício da dúvida. Todos eram considerados inocentes até que fosse totalmente provado que tinham a intenção de cometer um ato hostil. Os homens armados pareciam não se preocupar em ser taticamente silenciosos e não estavam preocupados quando podiam estar sendo observados pelos fuzileiros navais da América. O jovem de barba espessa, que parecia ser o líder do grupo, tentou conduzir os homens que carregavam as 2 macas para dentro da caverna.
Estranhamente, porém, alguns dos homens pareciam relutantes em entrar na segurança da caverna, e, na verdade, haviam deixado os 2 feridos no chão. O líder gritava e apontava para a entrada da caverna, enquanto manobrava com sua AK-47. Os gritos continuaram por vários segundos antes que os homens que se recusavam a entrar na caverna finalmente cedessem e eles todos desapareceram na entrada. "O que você acha disso, sargento?" sussurrou Delaney. "Famílias diferentes, facções diferentes, tribos diferentes", disse Pérez. "Tudo o que essas pessoas conhecem é conflito e luta. Você acha que são talibãs?" disse Lampus. "Talvez", disse Pérez. "Ou talvez não. Eles parecem amigáveis. Temos a obrigação de ajudar os feridos. Fiquem calmos por enquanto." Cerca de mais 5 minutos se passaram quando um rugido alto e estrondoso, algo como o latido de um cachorro combinado com o rosnado de um urso, ecoou da caverna. Vários homens gritaram e pudemos ouvir os sons frenéticos e indisciplinados de tiros de fuzil AK-47 vindo de dentro da caverna, seguidos pelos flashes de fogo nos canos das armas. A discussão anterior aparentemente atingira o ponto de ebulição, e as 2 facções do mesmo grupo se voltaram violentamente uma contra a outra. Mas, em vez de ouvirmos vozes de raiva, parecia que todos os homens atirando dentro da caverna estavam cheios de vozes de medo. Isso durou vários segundos, enquanto os sons de homens lutando e aparentemente morrendo cessavam abruptamente, junto com os tiros de rifle. Então houve silêncio. Havia algo grande, muito grande, mas invisível. "Há algo se movendo dentro da caverna", disse Pérez. "Você está em contato?" perguntou o sargento Macus do carro. "Negativo", respondeu Pérez. "Estamos bem. Aparentemente há algum tipo de briga dentro da caverna e muitos tiros. Chame-nos para Bagram." "Roger", disse Macus. Alguns minutos se passaram enquanto Macus relatava o incidente de volta à base. Enquanto isso, mantivemos nossos olhos focados a laser na caverna. Parecia que eles ainda estavam limpando a área do ataque da noite passada. "A sede quer que mantenhamos a observação e garantemos a posição", radiou Mitim do carro. "O comandante está enviando um pelotão de alívio de manhã, assim que clarear. Parece que ainda estão limpando a área do ataque de ontem à noite." Sentamos por um tempo indeterminado enquanto o céu lentamente mudava de um roxo escuro para um azul escuro com tons de vermelho, conforme o sol começava a rastejar para o céu. Ainda assim, tudo estava silencioso dentro da caverna. "Precisamos entrar e ver o que está acontecendo", disse Pérez. "Pode haver pessoas feridas que precisam de assistência." "Bambi, vá na frente", disse eu, feliz por poder me levantar e esticar meus músculos das costas e das pernas doloridos. "Delaney, você fica atrás. Vamos, Pérez", disse Delaney, pegando sua só e me seguindo. Logo, todos descemos de nossa posição elevada e seguimos de volta pela trilha estreita em direção à trilha principal. Estava mais claro agora, então a caminhada era mais suave e rápida, embora não menos perigosa. Não precisávamos mais dos óculos noturnos para ver o caminho à nossa frente. O sargento Pérez nos parou no ponto onde entramos na trilha. "Delaney, assuma uma segunda posição de tiro aqui e fique de olho nas nossas costas. Pode haver alguém saindo de lá com pressa." "Estou nisso, sargento", disse Delaney, movendo-se alguns metros de volta pela trilha, onde estava um pouco protegido e podia observar a caverna. "Vamos nos mover", instruiu o sargento Pérez enquanto os 3 avançavam rapidamente pela trilha e se posicionavam do lado direito da entrada da caverna. Mesmo do lado de fora, podíamos sentir o cheiro de sangue e carnificina vindo de dentro da caverna, como um matadouro de carne crua. Eu estava na frente, com Pérez diretamente ao meu lado. Pérez não disse nada, simplesmente levantou 3 dedos, 2 dedos, 1 dedo, e lá fomos nós, exatamente como treinamos. Eu entrei primeiro, cobrindo rapidamente tudo à minha frente e à esquerda com minha arma. Simultaneamente, Pérez entrou atrás de mim e varreu para a direita, enquanto Lampus seguiu imediatamente e varreu da frente para trás. De repente, atrás de mim, ouvi Lampus vomitando enquanto dava um passo para trás. "Oh, meu Deus!" sussurrou, horrorizado por ter pisado em um monte de entranhas humanas. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão dentro da caverna.
e eu engasguei ao ver corpos e pedaços de corpos empilhados como lenha ao lado de uma parede mais profunda na caverna. Ao nosso redor, pilhas de carne e vísceras haviam sido espalhadas pelo chão e pelas paredes. Havia sangue e rastros de sangue por toda parte. Sem perceber, baixei minha arma e estava andando mais fundo na caverna. "Mantenham suas posições", ordenou o sargento Pérez. "Ajoelhem-se e escaneiem." Algo pareceu cair das alturas do teto da caverna, algo grande e peludo que cheirava a pelo molhado e mofado. Aterrissou diretamente atrás de mim. Senti algo bater nas minhas costas e costelas como um taco de beisebol. Fui arremessado contra a parede da caverna e desabei com os ouvidos zunindo e sem ar. Virei-me e apoiei minhas costas na parede, minha cabeça girando. O que quer que fosse aquilo, agora tinha as costas voltadas para mim. Estava coberto por pelos curtos e facilmente ultrapassava uns 2,40 m de altura. De trás, pude ver que tinha orelhas semelhantes às de um canídeo, e pernas como as de um cachorro ou um lobo, e braços que eram horrendamente longos e musculosos. A criatura estava de frente para o sargento Pérez, que tentou erguer seu M4 para atirar, mas a criatura deu um tapa em Pérez com tanta força que ele foi arremessado para fora da caverna. Assisti horrorizado ao corpo do sargento Pérez rolando sobre a ravina e caindo de vista. Lampos estava à esquerda da criatura e abriu fogo com seu M4. A essa curta distância, Lampos não poderia errar, enquanto ele disparava pelo menos 5 ou 6 tiros no centro da criatura. No entanto, a criatura apenas pareceu irritada enquanto avançava em direção a Lampos. Lampos deu um salto para trás e escorregou na mesma pilha de entranhas em que havia pisado-a antes. Com Lampos agora de costas, a criatura se aproximou dele. Estendi a mão para minha arma e percebi que não a tinha mais. Olhando ao redor, vi que a larguei exatamente onde a criatura me atingiu. Meu tamper estava ao alcance dos pés ou patas da criatura, ou seja lá o que eram aquelas coisas enormes. Ainda atordoado pelo golpe que levei, corri cambaleante em direção à criatura e tentei alcançar minha arma, mas caí muito longe. A criatura se aproximava de Lampos enquanto ele lutava para tirar sua faca da bainha. De repente, a entrada da caverna escureceu quando outra figura entrou. "Filho de uma..." gritou Dellen enquanto levantava sua metralhadora e disparava uma rajada de 8 tiros diretamente nas entranhas da criatura, e depois mais outra, e mais outra. A criatura soltou um uivo de dor e saltou quase uns 5 metros em direção a Dellen, derrubando a metralhadora de suas mãos e o jogando ao chão. A distração de Dellen me deu o tempo que eu precisava para me levantar e pegar meu tamper, carregando em direção à criatura por trás e pela esquerda. Gritei um grito de guerra enquanto o golpeava com toda a força do lado direito do meu corpo. Para minha surpresa, a criatura perdeu o equilíbrio, mas eu também. Agora estava deitado cerca de 2 metros na frente da criatura, com Dellen e Lampos parados atrás de mim perto da entrada da caverna. Novamente estava de costas, deitado em um monte de restos humanos, enquanto apontava minha arma para a criatura. Agora pude ver seu rosto. Definitivamente tinha características caninas, com um focinho curto, mandíbulas largas e dentes horrendamente afiados e manchados de sangue. "Abaixem-se, abaixem-se, abaixem-se!" gritei para Lampos e Dellen. "O que está acontecendo?" disse Dellen. "Oh!" gritou Lampos. A criatura abriu ainda mais a boca em um rosnado furioso, justo quando minha arma disparou um tiro e o animal caiu e ficou meio zonzo, mas o estranho foi que o meu tiro não o acertou. Sem demora, aproveitei sua queda e o forcei a engolir uma granada. Depois da explosão, só me lembro que já era tarde, quando finalmente estávamos todos amontoados no interior do veículo, com o cabo Pingon dirigindo de volta para Bagram após essa longa patrulha. Um pelotão de fuzileiros e alguns soldados do exército chegaram mais tarde pela manhã, e juntos estimamos que havia os corpos de pelo menos 10 a 12 combatentes do Talibã dentro da caverna. Sabíamos que eram do Talibã porque os caras do EOD também encontraram fragmentos de pelo menos 2 foguetes chineses de 122 mm e 3 morteiros russos de 82 mm. Eles também encontraram fragmentos de corpos de algo que parecia ser um cachorro enorme, que eles presumiram que os talibãs estavam usando como um cão de guarda para proteger seu estoque de explosivos de alto poder. Quando disparei minha granada incendiária nos combatentes talibãs que estavam atirando em nós,
Isso detonou os seus explosivos e basicamente os fez ir todos para o inferno. Pelo menos foi o que o Sargento Pérez contou aos caras da Intel quando eles nos questionaram sobre o combate, e o resto de nós confirmou a história do Sargento Pérez. Realmente não sei por quanto tempo fiquei inconsciente depois de forçar o animal a engolir a granada incendiária. Só lembro de acordar e ser arrastado pelo chão para fora, sob a luz do sol, pelo Lampus e Delaney. Delaney correu quando viu o Sargento Pérez sendo arremessado para fora da caverna como um boneco de pano e sobre o lado da ravina. Felizmente, Pérez caiu em uma saliência a apenas 6 metros abaixo da ravina e estava tonto e atordoado quando finalmente o puxamos de volta para a trilha. Como era provável que os talibãs usassem a caverna novamente depois que saíssemos, Pérez sugeriu que nossos especialistas em remoção de explosivos explodissem a maldita caverna e os caras do EOD estavam mais do que felizes em ajudar. Eles conectaram C4 por toda a munição talibã não detonada dentro da caverna e na entrada da caverna, e detonaram as cargas em uma explosão estrondosa que fez meus pulmões subirem até minha cabeça. Foi lindo. Quando a fumaça se dissipou, havia apenas um monte de pedras onde a caverna costumava estar. Nós 4 estávamos sentados na parte de trás do veículo enquanto rumávamos para a base. O braço do Sargento Pérez estava enfaixado devido à sua queda e eu tinha uma grande bandagem na cabeça de onde fui atingido. Delaney estava comendo espaguete e almôndegas e Lampus quase vomitou novamente. "Cara, como você pode comer isso?" disse Lampus. "Estou com fome", disse Delaney. "Lynne sempre me disse que lutar contra lobisomens é um trabalho árduo, então coma o máximo que puder quando puder." Eu balancei a cabeça e recostei, fechando os olhos e deixando o ronco dos motores do veículo me embalar para dormir. "Acho que o sol nascendo enfraqueceu a criatura", disse Lampus. "É por isso que a conseguiu feri-la." "O que você acha que era, sargento?" perguntou Delaney. O sargento de primeira classe Pérez, tão pragmático quanto estoico, simplesmente deu de ombros. "Eu não sei. Não me importa se você é algum ser mitológico à prova de balas, seja lá o que for. Se um fuzileiro naval atirar uma granada incendiária pela sua goela, você é um tapete, baby." Desde então, fui promovido ao posto de sargento de primeira classe, e por causa disso fui obrigado a entregar meu amado Thumper por um rifle M4 comum. No entanto, ainda não o fiz. Mantive meu mesmo Thumper através de um turno de combate no Afeganistão. Ainda estamos aqui por vocês. Que história interessante. Esses soldados realmente tiveram entre a vida e a morte ao presenciar tal criatura. Mas e você? Acredita em lobisomens ou outro ser que possa se transfigurar e, após um período, voltar à forma humana? Possui algum relato parecido? Escreva nos comentários. Ficaremos felizes em compartilhar a sua história. Até o próximo vídeo.